Imagina alguém tentando correr uma maratona de muletas. Não por uma escolha própria, mas porque naquele momento aquela é a condição real dessa pessoa, é a condição do corpo dela. Essa pessoa pode ter toda a disciplina, pode ter todo o foco do mundo, o melhor tênis, o plano de treino perfeito, mas ela ignora uma coisa muito importante, o estado atual em que ela está. E obviamente ela vai acabar se machucando antes desse primeiro quilômetro de maratona, né? E é mais ou menos isso que muita gente faz quando ela está definindo metas. A cada virada de ano, de ciclo, de aniversário, de segunda-feira, de quartil, a gente começa a desenhar objetivos que parecem ali maravilhosos no papel, mas que a gente sabe que nem sempre são na vida real, né? Metas ousadas, inspiradoras, que nos fazem sentir motivados, elas duram ali por 2 ou 3 dias, né? E então vem a realidade forte, os imprevistos, as noites mal dormidas, o excesso de trabalho, as demandas da vida real e, de repente, aquela meta que parecia tão possível, tão previsível, tão tranquila, começa a pesar como se ela fosse uma mochila cheia de... Não é que você seja preguiçoso, não é que você não tenha foco. Talvez você só esteja tentando viver uma meta que não respeita a sua fase, que não respeita a sua energia, o seu contexto. E hoje nós vamos aprender como criar metas que realmente cabem na sua vida real. Não metas perfeitas, mas metas possíveis, sustentáveis, daquelas que sobrevivem a uma semana ruim, não só uma semana perfeita, né? Vamos passar por 3 grandes etapas no episódio de hoje. Os filtros que você precisa usar antes de escolher as suas metas, os erros mais comuns que tornam as metas insustentáveis ao longo do tempo e também, obviamente, como evitá-los, e um framework muito simples e ferramentas práticas para você escolher as metas que você consegue manter mesmo nos dias difíceis. E meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver a autodisciplina, construir os hábitos para transformar a vida delas, tendo mais foco, mais produtividade, mas sem se matar ao longo dessa jornada, né? E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo, ativa também as notificações, e esse conteúdo ele vai te ajudar a sair da zona de conforto e gerar aquela energia que talvez seja exatamente o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade em direção aos seus objetivos. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E nós nos acostumamos a pensar que sucesso é uma questão de força de vontade. Se a gente não consegue manter uma meta, a conclusão é automática. Faltou ali foco, faltou disciplina. Mas e se o problema não for como você tenta, e sim o que você está tentando? Quantas vezes você já tentou acordar às 5 horas da manhã, né? Aquele clube das 5, né? E aí você ia dormir meia-noite por causa dos dias que você tem conturbados ou por causa dos filhos pequenos, e aí no dia seguinte você não acordava. Ou então decidiu estudar 3 horas por dia, estando ali cansado, exausto, drenado emocionalmente porque você tem um trabalho tóxico. Não é sobre desistir das suas metas, é sobre escolher melhor as suas metas e principalmente escolher o que é possível sustentar com consistência, não apenas aquilo que parece bonito na teoria. Por isso que antes de escolher a sua próxima meta, eu quero que você passe ela por 3 filtros que eu acho que são fundamentais aqui. O filtro da fase da vida, a sua meta ela conversa com a fase que você está vivendo, ou ela está só competindo com essa fase. A fase da vida envolve seus compromissos, suas responsabilidades, suas prioridades emocionais. Por exemplo, uma pessoa recém-casada, ela vive um ritmo totalmente diferente de alguém que acabou de se separar, ou de alguém que é solteiro. Alguém que está começando um novo emprego tem desafios totalmente diferentes de alguém que tem ali uma estabilidade profissional, ou que está no fim da sua carreira, né, já pronto ali para se aposentar. Se a sua meta ela não respeita essa fase, ela vai ser um peso. E adivinha o que acontece quando você tem um peso na sua vida? Você acaba deixando essa atividade de lado. O segundo filtro é o filtro da energia disponível, né? E não é tempo, né? Pare de pensar em tempo livre. Comece a pensar em energia livre. Você pode ter 2 horas livres por noite, mas se você chegar nelas mentalmente exausto, qualquer coisa que você coloque ali, qualquer meta que demande você esteja presente de corpo e alma, ela vai acabar falhando, né? Estudar, criar, escrever, planejar, tudo isso exige uma energia mental muito grande e não só tempo. Avalia, por exemplo, em quais momentos do dia você tem mais energia, quais atividades drenam mais energia de você e quais atividades te ajudam a recarregar. E aqui vale uma lembrança bem importante, né, que a gente já falou em outros episódios anteriores, né? Cada pessoa tem um cronotipo diferente, então avalie as suas atividades e o seu tempo de acordo com o seu cronotipo.
E o terceiro é o filtro do custo invisível da meta, né? Cada meta tem um preço ali oculto, invisível, né? Não é só o tempo que ela exige, é o que você vai deixar de fazer, o impacto nos seus relacionamentos, a carga emocional que isso carrega, a ansiedade de manter aquilo vivo todos os dias. Às vezes, o custo invisível de uma meta torna ela insustentável, mesmo quando ela parece viável inicialmente, né? Quando você está pensando sobre ela, você até concorda com aqueles termos. Mas no dia a dia a gente sabe que não é bem assim, né? Toda escolha, ela carrega uma renúncia. A gente já ouviu essa frase muitas vezes, né? Metas sustentáveis são aquelas que você pode pagar o custo dela sem abrir mão do que você é nesse momento. Agora que você conhece os filtros, vamos dar uma olhada na forma prática que se faz uma meta sustentável, né? Metas criadas no papel, como a gente falou, elas são como se fossem castelos de areia, lindos, maravilhosos, construídos ali na beira do mar, né? E o que acontece quando o mar está calmo? Nada, né? Você está tranquilo, está olhando o castelo, está perfeito. Mas aí, de repente, começa a vir uma sequência de ondas, e aí esse castelo vai acontecer o quê? Ele vai se desintegrar, ele vai desmoronar, né? E esse fenômeno, ele tem uma explicação neurocientífica, né? Eu gosto de trazer aqui alguns toques da ciência, né? Para a gente poder tangibilizar. O nosso cérebro, ele pode ter um viés chamado viés de otimismo, né? Quando a gente planeja o futuro, a gente subestima as dificuldades e superestima as nossas capacidades de dar uma resposta, de atingir um objetivo. É claro que existem outros vieses também, mas esse viés faz com que você acabe tomando decisões e criando metas que eventualmente você não criaria se você considerasse o seu momento atual. E é por isso que a gente diz, vou acordar cedo todos os dias, vou treinar 5 vezes por semana, vou ler um livro por mês, sem pensar que as semanas são feitas de dias cansativos, de reuniões, de crises, de tarefas inesperadas, de coisas que não estão no seu controle. E tem mais, a gente está vivendo, nesse momento, em uma era de exaustão mental. É uma sobrecarga de estímulos, são demandas, mensagens simultâneas que você recebe ali no Messenger, no computador, no celular, comparação constante nas redes sociais, que você vê as pessoas vivendo uma vida maravilhosa e você fala, mas por que a minha ainda não está assim? Tudo isso fragmenta a sua atenção e drena a sua energia mental. São ciclos de autocobrança, onde a gente cria metas como se a gente estivesse já em dívida com quem a gente quer ser no futuro. Poxa, eu não sou isso, eu tenho que correr atrás, eu estou devendo muito, estou muito atrás das outras pessoas. Isso gera um peso, não gera uma leveza. É um desalinhamento entre o desejo e a sua rotina. A gente quer ver uma rotina de alta performance, mas a nossa realidade atual é de sobrevivência emocional. E esse descompasso, ele acaba minando a sua consistência e fazendo com que você desista das suas metas, né? Você já reparou que quando uma meta começa a falhar, a resposta padrão é tentar aumentar o esforço nela, né? Como se isso fosse um jogo de força, né? Uma queda de braço. Mas o que acontece quando você puxa mais, né? Quando você esforça mais em algo que está torto, isso acaba quebrando, né? A maioria das mulheres já deve ter tido esse cenário, né? Quando você tem aquele pedacinho do brinco, né? Que você pode entortar, né? Quando está na orelha. E aí você tenta desentortar e o que acontece? Quebra, né? E às vezes também quando você está com a chave, né? Na porta e ela entortou, você tenta desentortar aos pouquinhos e ela acaba arrebentando, né? A solução não está em usar mais força, mas em ajustar a estrutura. Meta sustentável é aquela que sobrevive a uma semana ruim, a um mês ruim. Não é aquela semana perfeita, né? A gente sabe que a gente não vai viver assim para sempre. Uma semana perfeita é uma exceção e não é uma regra. E o dia que tudo flui, que tudo funciona, a agenda está livre, o corpo responde, a motivação aparece, vamos aproveitar esse dia. Mas a gente sabe que isso daí não é todo dia. O dia que a gente tem é a realidade, né, é quando você dorme mal, é quando você recebe uma crítica pesada no trabalho, quando você tem uma briga em casa, quando você está de mau humor, quando você fica sem energia ali por 3 dias seguidos porque você ficou doente. Sua meta, ela consegue sobreviver a isso? Se a sua resposta for sim, ela é uma boa meta. Se você tem dúvidas sobre isso, é porque você não está trabalhando uma meta real, né? Metas reais são construídas com base em dias reais, como esses que eu acabei de falar. E dias reais tem cansaço, tem distração, tem crise, tem imprevisto, tem TPM, tem trânsito, tem boleto, tem ansiedade. A pergunta certa é, essa meta me inspira ou essa meta me permite aguentar? Bom, já falamos do dia a dia que impacta nas nossas metas, da falta de estrutura, então agora eu vou falar sobre um framework que vai te ajudar a definir as suas metas de forma bem simples. Mas antes eu vou trazer aqui mais um temperinho para essa história, né? Uma pimentinha aí para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor, né? Você já tentou
provavelmente no trabalho isso já deve ter acontecido, a atuar em 5 metas ou 5 objetivos ao mesmo tempo. É como se você estivesse girando ali os pratinhos em cima de um graveto, né? Quem já viu essa imagem, imagina aí a pessoa girando, vai para um, vai para outro, tentando não deixar nenhum deles cair, e a gente sabe que no final o que vai acontecer? Tudo vai desmoronar, né? O problema não está em querer muitas coisas, está em querer tudo ao mesmo tempo, com o mesmo nível de energia, como se a sua rotina fosse infinita e o seu emocional fosse totalmente inabalável. E a gente sabe que não é assim, né? Esse framework das 3 metas, ele nasce justamente para fazer essa contestação, né? Você precisa ter clareza e hierarquia e estratégia para que você possa definir as suas metas. E isso só é possível quando cada meta tem uma função clara no teu momento de vida, na tua vida, né? Pensa na sua vida como se ela fosse um prédio de 3 andares, né? Ele tem a estrutura. No primeiro andar a gente tem a transformação, no segundo a manutenção e no terceiro a identidade, né? Então a meta principal é a meta de transformação. Essa meta, ela carrega o seu foco central do momento, tá? E eu tô falando do momento porque isso pode ir mudando ao longo da vida. É ela que transforma você, uma transformação real, que tira você do lugar onde você está para o seu próximo estágio, para o próximo nível que você está buscando. E também é a meta mais sensível à sua energia, à sua motivação. Por isso, ela precisa de dedicação e de escolhas totalmente conscientes. E como é que você faz para identificar quais são as suas metas principais, né? Qual é a sua meta principal? Você tem que se perguntar, se eu pudesse mudar uma única coisa nos próximos 3 meses, 6 meses ou um ano, depende aí do ciclo que você está seguindo, qual teria mais impacto na minha vida? E ela precisa efetivamente resolver um problema real seu, ou, por exemplo, abrir uma porta para uma transformação que você está buscando. Vou trazer aqui alguns exemplos de forma bem inspiracional, tá? Sem descer o detalhe de uma meta SMART, né? Por exemplo, sair das dívidas ou perder peso com saúde, muitas pessoas estão buscando isso, ou melhorar o relacionamento com a minha esposa ou com meus filhos. Isso tudo tem um peso emocional muito grande. Aqui eu não trouxe o detalhamento, o certo seria descer isso falando perder 30 quilos em até tanto tempo, isso é normal, mas eu vou trazer aqui o framework e depois você pode procurar aí Meta Smart na internet, que você vai achar muito conteúdo sobre isso, até nos podcasts aqui também fala bastante sobre isso, você vai encontrar como criar a sua Meta Smart. E para colocar essa primeira etapa em prática, você tem que definir marcos semanais, porque metas grandes, elas precisam ser quebradas. E isso reduz a sua ansiedade e te dá uma sensação maior de avanço, né? Metas grandes você vai ver o resultado só daqui a alguns meses, né? Você tem que colocar no seu calendário, com prioridade, definir de 3 a 6 horas semanais, divididos aí em blocos para você trabalhar e, obviamente, tem que ser blocos realistas, não adianta você colocar algo que você não vai conseguir se dedicar e ter um ritual semanal de ajuste, né? Todo domingo ou toda segunda-feira de manhã eu vou revisar, vou ver quanto eu avancei, o que empacou, o que eu preciso adaptar. E tem, obviamente, dentro desse processo, alguns erros que são muito comuns, né? Como, por exemplo, ter mais de uma meta principal. Eu até falei aqui no início, suas metas principais, no momento futuro você pode até trabalhar com isso, mas para quem está começando agora, tenha uma única meta, né? Um outro erro é ignorar o tempo e a energia que essa meta exige, né? Meta de uma meta principal, né, de transformação, ela acaba exigindo muita energia. Então, se você não dedica um tempo para ela, não separa para ela, você pode acabar desistindo, principalmente porque no meio do caminho você vai ter dias ruins, como a gente acabou de falar. O segundo andar da meta é o andar da meta de manutenção. Algumas áreas da sua vida, elas não precisam de reinvenção, elas só precisam que você mantenha, que você cuide delas, como uma planta que já nasceu, que você tem ali que regar todo dia para que ela não seque, né? A meta de manutenção, ela serve exatamente para isso, para manter vivo algo que você já criou, para você não perder, para você não ser engolido ali pela correria. Então, como é que você identifica metas que são metas de manutenção? Pense em algo que você já começou, e geralmente isso é no ano anterior, ou algo que você vem mantendo ao longo dos anos, e que você valoriza e que você não quer correr o risco de deixar isso de lado. E aí você se pergunta, se eu parar completamente com isso, o que eu posso perder no curto, no médio, no longo prazo? Me dá um exemplo? Beleza, por exemplo, continuar fazendo terapia, manter uma alimentação equilibrada, ler regularmente, fazer exercícios 3 a 5 vezes por semana. Tudo isso são metas que você pode já ter implementado em anos anteriores e que fazem sentido manter. Mas isso já estou mantendo, preciso realmente botar isso como meta?
Em algum momento você não vai precisar, mas se você está começando, se você está querendo manter a consistência, eu diria que faz todo sentido, tá? Ah, como é que eu coloco isso em prática? Então você vai estabelecer o seu mínimo viável, você vai identificar o que você já estava fazendo. Ah, eu corria 10 minutos por dia, eu corria 1 hora por dia, eu fazia exercício 4 vezes por semana. E você vai fazer o seu planejamento geralmente para manter isso. Você vai criar também gatilhos visuais e lembretes. Você vai deixar, por exemplo, o livro que você está lendo sempre visível, o tênis que você corre, você vai deixar próximo da cama, por exemplo, ou você vai deixar um alarme no seu computador, no seu celular, que seja estratégico para você fazer aquela atividade. Ah, eu quero fazer Duolingo todo dia de manhã. E você vai evitar cobranças por desempenho. Essa meta ela é sobre não perder, ela não é sobre melhorar sempre. O foco é a presença, é a consistência e não a performance. Por isso que aqui a gente também tem alguns erros comuns. Por exemplo, transformar a manutenção em pressão. Ah, se não melhorar é porque eu estou regredindo, né? Nem sempre é assim, né? Querer controlar métricas demais. Ah, eu vou medir o meu peso todo dia para ver se eu estou engordando, se eu estou emagrecendo, se eu estou mantendo. Isso daí também não vai fazer bem, né? E abandonar a meta porque você acha que é pouco, né? Ah, isso eu já fazia antes, então por que eu vou continuar fazendo agora, né? E a gente tem, por fim, a meta de identidade. Essa que muita gente não percebe, que é uma das mais importantes. Ela não se mede em hora, ela não se mede em tarefa, ela tem uma outra característica, né? Ela acaba mostrando a sua postura, o seu comportamento, suas escolhas, e ela acaba aparecendo em pequenos gestos diários que você vai ter. A meta de identidade ela é sobre quem você quer ser e não só o que você quer fazer. Como é que você identifica, então, já que ela é tão subjetiva assim, essa meta de identidade, né? Você tem que se perguntar, se eu fosse melhor, 10% melhor, ou 10% mais autêntico em relação a mim mesmo, como é que eu me expressaria no meu dia a dia? Pensa em qual traço de caráter, de valor, de princípio ou virtude que você tem, que você deseja cultivar, que você deseja deixar mais aflorado, mais à mostra, né? Ah, eu quero ser uma pessoa mais presente com meu filho. Olha o verbo, eu quero ser uma pessoa. Eu quero ser alguém mais gentil comigo mesmo. Eu quero ser alguém que confia nas suas próprias decisões. Eu quero ser alguém que age com coragem, mesmo quando eu estou com medo. E como é que você coloca essa transformação de identidade na prática, né? Primeiro, de forma bem simples, né? Você cria ali um lema pessoal, alguma coisa que você possa, como se fosse um mantra, né? Todos os dias falar ali, hoje eu ajo com mais paciência, hoje eu ajo com menos ansiedade, hoje eu me trato como alguém que se importa comigo mesmo. E você também vai ancorar essas metas em microescolhas. Em vez de se cobrar depois de um erro, você vai falar, não, deixa eu respirar fundo e vou escrever aqui o que eu aprendi. Ao invés de você explodir numa briga, quando você estiver ali com seu filho, com sua esposa, você escolhe o silêncio para entender o que está acontecendo antes de dar uma resposta. E você registra essas pequenas vitórias, né, em um caderno, ou uma nota no celular, um áudio gravado. Anota os momentos em que você foi essa nova versão de si mesmo, a versão que você está procurando construir, né? E existem, obviamente, erros comuns. A gente sabe que não é tão simples mudar a sua própria identidade, né? O primeiro deles é querer medir isso em número, né? Eu já fui o que eu gostaria de ser 3 vezes essa semana, né? Confundir essa meta como se fosse uma meta de performance. E outro ponto é esquecer que se tornar alguém é um processo, não é um checklist, não é um check na agenda. Então, para facilitar ainda mais o entendimento desse framework, vamos ver um cenário que ilustra ele muito bem, tá? É um cenário fictício, mas que ele ajuda a entender como se enquadram as metas. Imagina que existe uma mãe, a Maria, ela é uma mãe solo, ela trabalha 8 horas por dia como analista e ela estuda à noite para fazer uma transição de carreira. E nos últimos anos ela abandonou aí muitas metas que ela tinha porque ela se sentiu sobrecarregada ou, no final, ela acabava se sentindo culpada, né? Ela decide aplicar o framework dessas 3 metas e com um único objetivo, ela quer construir uma rotina que respeite a sua energia, o seu tempo, né? Então a meta principal dela é treinar 3 vezes por semana para melhorar a saúde física e mental. O planejamento que ela tem é um treino curto, em casa, porque ela não vai ter tempo de sair, com vídeo de 30 minutos. E todo domingo ela vai revisar à noite para ver como é que ela vai fazer esse agendamento dos 30 minutos de acordo com a agenda dos filhos dela, né? Como ela vai conseguir encaixar isso. A segunda meta é a meta de manutenção, que é ler 15 minutos por noite. Ela já tem esse hábito, mas ela quer sentir prazer, ela quer ter esse senso de autocuidado.
Então ela vai passar a fazer essa leitura e vai organizar da mesma maneira, sempre para poder programar a sua semana para que ela possa ler esses 15 minutos. E a terceira meta é a meta de identidade, é uma das mais importantes. Ela quer ser uma mulher mais gentil consigo mesma. E o mantra diário dela é: eu me respeito nos dias bons e nos dias ruins. E ela escreve 2 linhas todos os dias ali no finalzinho do dia do que foi difícil naquele dia e como é que ela interpretou isso. Veja que não tem nada demais. Construir a meta é algo que você vai ter que ir fazendo, aprendendo, refinando. Você começa numa visão mais inspiracional, mas que seja relevante, que esteja alinhado com o seu momento, e você vai depois quebrando ela com mais detalhamento para que você possa acompanhar. Mas basicamente é isso. Esse é o framework mais básico para a construção de meta. Então, só recapitulando, no começo desse artigo a gente fez uma promessa simples. Como escolher suas metas, metas que realmente são importantes para você e que você consegue sustentar. Você viu que as metas elas não falham por má vontade, falta de disciplina, de foco, mas porque elas foram desenhadas ignorando 3 fatores que são essenciais: a fase da vida em que você está, a energia que você realmente tem disponível, e lembra, energia e não tempo. Energia é mais importante. E o custo invisível que cada meta carrega e quase nunca é levado em consideração das coisas que você tem que deixar de lado para poder atingir as suas metas. Você aprendeu que metas que sobrevivem a semanas ou dias ruins são mais valiosas do que aquelas que só se destacam naquele momento de semana perfeita, e que construir essas metas começa com 3 decisões fundamentais. Uma meta principal, que recebe a sua energia transformadora, uma meta, vamos dizer que é a mais importante de todas, uma meta de manutenção, que cuida do que já importa para você, ou seja, algo que você já atingiu e que você quer manter, e uma meta de identidade que molda de forma, vamos dizer ali, no backstage, né, quem você quer se tornar, né? Então, acho que agora já deve ter dado para chegar a uma conclusão de que meta sustentável é aquela que respeita os seus limites sem romantizar esses limites, que desafia você, mas sem quebrar a sua estrutura emocional, a sua rotina, que cresce junto com você e não competindo com você. E isso tudo é o que causa realmente mudanças que você vai ver ao longo da sua vida. Mudanças como a ansiedade, que dá lugar à segurança, a procrastinação que começa a sumir, não porque você virou outra pessoa. Isso é um processo, é uma construção, mas porque o que você está tentando fazer agora faz sentido para quem você é nesse momento, não para quem você quer se tornar. Cada um vai ter um momento de vida e em cada momento você vai trabalhar as metas de acordo com aquele momento. A motivação, ela aparece nos pequenos gestos. E o peso do eu tenho que mudar tudo, ele acaba virando uma leveza do eu vou construir do jeito certo, no meu tempo, com a minha personalidade, com a minha rotina, com o meu dia atual. E lembrando, esse episódio, ele é o 2º episódio dessa série de 3 episódios, pensado aí para trazer um pouco de como as metas funcionam, te ajudar a sair desse ciclo de metas abandonadas e para um ciclo de construção real de metas, né? No primeiro episódio, se você não assistiu, assista, mas no primeiro episódio você entendeu por que quase todas as metas falham e como escapar das armadilhas invisíveis que acabam sabotando o processo logo no início, né? Nos primeiros meses você já desiste da sua meta. Hoje você aprendeu a escolher metas que cabem na sua vida, respeitando a sua energia e te ajudando a crescer sem abandonar do caminho que você já está fazendo, mas ainda falta uma peça muito importante e essencial desse quebra-cabeça, né? E é por isso que a gente vai ter nesse 3º episódio como manter as suas metas vivas mesmo quando a motivação acaba. A gente falou aqui que meta não é foco, não é disciplina, mas ela ajuda bastante, porque a motivação vai estar ali no início, mas depois ela diminui, né? Então a gente vai explorar o que sustenta a consistência quando o entusiasmo ou a motivação vai embora, como criar um sistema que te segura nos dias ruins, estratégias emocionais e práticas para você não abandonar o que você começou, porque começar, como eu falei, é muito importante, mas continuar, dar seguimento a essa meta, manter-se consistente, cara, isso é essencial. Então salve esse episódio, compartilha com quem precisa desse tipo de conteúdo e se você não acompanha a gente, já marca aí, ativa as notificações para você receber toda semana um conteúdo exclusivo, novo, que vai te tirar da zona de conforto e vai transformar você numa pessoa fora de série. Eu te vejo segunda que vem, um abraço e até lá. Tchau, tchau.